Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido todos vocês para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, elevemos a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom entendimento das lições e para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o Teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Pão Nosso, lição de número 49. Velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sinceridade, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Essa é a nossa lição de hoje. O próprio Jesus foi considerado louco. Muitos aprendizes do Evangelho, muitos missionários do Evangelho também, os apóstolos. Mas nem por isso nós devemos desistir de seguir os ensinos de Jesus. Sarcasmos e perseguições, como ele diz aqui, falsas acusações,
não deixaram de existir. Até hoje, já se passaram mais de 2000 anos e o cristianismo ainda enfrenta esse tipo de ataque do mal. Paulo nos mostra nessa passagem, diante do tribunal de Cesareia, no qual ele era acusado injustamente pelos judeus, ele mostra o seu caráter íntegro, a sua humildade sincera, a sua paciência sublime e o seu ardoroso espírito de sacrifício. Como nós devemos nos comportar quando formos nós os injustiçados, quando fizerem chacotas de nós, quando nos perseguirem? Dessa forma. Ele está mostrando para nós o padrão, como que nós devemos nos comportar. O governador da Judéia, Pórcio Festo, não teve argumentos para debater com aquilo que Paulo estava falando. O único argumento dele foi falar que Paulo estava louco porque estava estudando demais tanto o Antigo Testamento como os ensinos de Jesus. Então ele quis dizer que Paulo ficou louco de tanto estudar essas coisas. Foi a única coisa que ele achou, né? Porque Paulo narrava ali, naquela ocasião, diante do tribunal, o seu encontro com Jesus às portas de Damasco. E contava para todos eles com sinceridade: olha, eu era perseguidor dos cristãos, eu perseguia os cristãos, e eu encontrei às portas de Damasco o próprio Cristo, e a partir desse momento eu entendi que ele é o Messias, porque os judeus não aceitavam Jesus como Messias. Até hoje eles aguardam o Messias, porque o Messias para eles era um governador da terra, que iria libertar o povo judeu do domínio romano, que ia tornar o povo judeu maior do que os outros povos. Eles pensavam sempre em coisas materiais, que o Messias ia resolver essas coisas. Então eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias, e Paulo estava falando disso. Porém, mesmo o governador ali sendo romano, ele entendia as coisas que Paulo estava falando. E depois ele foi levado até Jerusalém diante do rei Agripa. E o rei também falou para o governador: e eu não tenho nada contra ele, eu não tenho como condenar ele. Porque diante do tribunal de Cesareia, Paulo, como ele tinha cidadania romana também, ele exigiu ser julgado pelo César, pelo império, e não por aquele tribunal. Mas o governador levou ele diante do rei da Judéia, que era Agripa, antes de levar até Roma. E o rei falou: eu não tenho nada contra ele, não tem nada para acusar ele. Posteriormente, Paulo é absolvido da acusação e continua a sua missão até o ano de 64, quando aí ele é novamente preso, condenado e decapitado. Mas o que nós temos que entender aqui? Havia muitos motivos políticos, sociais. Então esse governador romano, ele resolveu agradar os judeus ali que estavam naquela reunião para condenar Paulo. Então, quem não se rendeu às convenções humanas ali foi Paulo. Ele deu testemunho de vida dele e ficou firme na sua fé. Todos nós, quando nós buscamos melhorar a nossa condição moral, quando nós buscamos melhorar a nossa condição espiritual, nós sofremos algum tipo de perseguição, algum tipo de sarcasmo, sofremos indiferenças.
muitos espíritos encarnados e desencarnados ainda são inimigos pessoais nossos e não querem a nossa melhora. E mais ainda, são inimigos do cristianismo, são inimigos do espiritismo, porque todo aquele que quer melhorar, que segue o caminho do Cristo, ele aumenta as fileiras do bem. E esses espíritos, infelizmente, ainda combatem isso. Quando o texto diz aqui para nós nunca abandonarmos a verdade, nós temos que lembrar de duas lições de Jesus. A primeira delas é quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a gente não deve abandonar a verdade? Porque é uma libertação para nós daqueles vícios, daqueles hábitos errados do passado. E a outra, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho correto, a verdade divina e a vida eterna. Quando Jesus diz isso, é para que a gente procure melhorar a nossa condição, é para que a gente siga os passos dele e de outros espíritos que vieram até nós para mostrar o caminho correto, para mostrar a vida eterna, para mostrar essa verdade divina. Nós temos que estar atento a isso, né? Muitos no mundo ainda não toleram esse código de boas maneiras, esse código moral que o Cristo veio apresentar para nós. Tem muita gente que não consegue, não querem se livrar dos velhos vícios e usam o quê? Velhos argumentos. É o título da nossa lição. Usam de velhos argumentos porque não conseguem se livrar de velhos vícios. E o que o verdadeiro cristão deve fazer? O verdadeiro espírita deve exemplificar a sua fé através das boas ações, aplicando no dia a dia. A gente sempre fala sobre isso aqui nas nossas reuniões, aplicando no dia a dia, mudando a nossa conduta no dia a dia. Esses ensinos não é para aplicar numa ocasião especial, não é para aguardar um dia especial para aplicar isso. É no dia a dia, é dentro de casa, é junto à nossa família, é junto aos nossos amigos, é no nosso trabalho. É lá que a gente deve manter essa fé e exemplificar. Nós não estamos aqui para converter ninguém à força, mas quando perguntados sobre a nossa fé, sobre no que nós acreditamos, nós não podemos ficar em cima do muro. Sim, sim, não, não. Não foi isso que Jesus disse? Não seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não fique na dúvida quando perguntarem sobre a sua fé, sobre a sua crença. Explique. Se ninguém perguntar, mostre através do exemplo. Há um tempo atrás, numa das palestras, né, nós usamos uma frase de São Francisco de Assis, né, na qual ele diz mais ou menos assim, né: use do Evangelho o tempo inteiro e, se necessário, use palavras. Divulgue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Veja a profundidade da frase, né? Então nós devemos aplicar a caridade na nossa vida como entendia Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Vamos explicar melhor. Fazer o bem para todos, inclusive para aqueles que nos perseguem, nos caluniam e nos tratam com sarcasmo.
É para todos, sem exceção. Indulgência é tolerância. Tolerância para com as faltas alheias, para com as falhas alheias, para com todas. Não é para selecionar algumas. Porque a gente costuma selecionar. Ah, essa tá toda, a outra não tolera. Todas. E a última é perdão das ofensas. De todas as ofensas. E se repetir? Todas as vezes que repetir. Quantas vezes forem necessárias. Veja o objetivo. Essa é a nossa meta. Tá bom, pessoal? Hoje nós não estamos 100% aplicando isso ainda. Vamos ser realistas. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar. Então, contra esse tipo de atitude nossa, contra essas ações, não há argumento, né? Não há acusação, não há perseguição que resista a isso. Não há. Bezerra de Menezes, certa feita, foi questionado por uma pessoa que era contra o espiritismo. E a pessoa usou de muitos argumentos, e ele explicando com humildade, com simplicidade, e a pessoa atacando e usando argumentos. Chegou num ponto que a pessoa falou assim: olha, Bezerra, conhecimento por conhecimento eu tenho muito mais que você, mas a sua humildade me convenceu. Então é isso, é continuar fazendo aquilo que nós estamos aqui para fazer, cumprindo a nossa missão, e não perder tempo tentando se justificar para quem não quer entender, né? Jesus não se justificou para Pôncio Pilatos, ficou em silêncio. Paulo contou a sua história, somente contou a realidade. Contra fatos não há como negar. E é isso que a gente tem que buscar, né? Deixar o tempo seguir o seu rumo. As pessoas que estão nos perseguindo hoje, que tem algo contra nós por conta da nossa escola religiosa, um dia elas vão entender que não é esse o caminho. Nós temos que respeitar todas as escolas religiosas e seguir o nosso rumo. Nós estamos aqui porque nós gostamos, nós nos sentimos bem aqui. Então, buscamos a verdade dessa forma, né? Buscamos o que é bom. O que nós temos que fazer então? Fazer o certo, mesmo que a maioria não aprove isso. Nós temos que fazer o certo, porque o correto vai ser sempre correto, mesmo que a maioria não aprove ele. Que foi o que aconteceu naquela assembleia na qual Paulo estava sendo julgado. A maioria não aprovava aquilo que ele estava fazendo. Então, Deus que está no comando, né? E a gente não pode esquecer jamais disso. Deus que está no comando está vendo o nosso esforço, está vendo a nossa intenção. É isso que importa, né? Essa é a coragem da fé que alimentou os verdadeiros cristãos em todas as épocas, né? Hoje, as perseguições não são tão sangrentas como eram naquela época, né? Mas ainda existem. Então nós temos que ter essa coragem da fé para continuar sempre aprendendo um pouco mais das lições de Jesus e sempre tentando melhorar um pouco mais. Embora pareça que tudo conspira ao contrário daquilo que nós estamos. Então não vamos, por conta de velhos argumentos, deixar de estudar e de aplicar as lições de Jesus. Essa é a nossa lição de hoje.
Eu convido todos vocês mais uma vez para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos, oremos e vibremos, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, por mais essa bela lição que nos foi trazida na noite de hoje. Vamos orar e vibrar por todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita, por aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje, que possam receber as nossas orações, as nossas boas vibrações. Vamos orar e vibrar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos. Vamos orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, da enfermagem, da limpeza, pelos pacientes e acompanhantes, pelos voluntários, que possam receber essa ajuda nesse momento. Vamos orar e vibrar pelos presídios, por todos que cumprem suas penas e para os trabalhadores que lá se encontram. Vamos orar e vibrar por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração das nossas cidades e do nosso país, pelo Brasil. Que Deus abençoe e ilumine o Brasil. Que as nossas orações, que as nossas vibrações se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para aqueles que sofrem com as guerras, com a fome, com as doenças e com a violência de todo tipo, que possam receber essa ajuda nesse momento. E também para os nossos irmãos desencarnados, que sofrem no plano espiritual, que as nossas orações, as nossas vibrações cheguem a todos eles, causando alívio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.